gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no todo do negócio. A Itaipu Binacional tem um compromisso muito grande com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e integra isso em várias ações, vários projetos. É até difícil enumerar todos, mas a gente vai dar uma pincelada em cada um deles, porque a gente está recebendo aqui o Claudemir, que é assessor especial e que acabou de dar uma palestra aqui na Arena Sustentável, enumerando algumas dessas ações, porque as frentes são várias, né? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente discutir um pouquinho, né, esse tema tão importante. E como você falou muito bem, Itaipu ela está muito atrelada aos ODS. Inclusive, é uma das poucas empresas que atendem todos os 17 ODS. Nós temos ações sociais, de governança, de equidade, de erradicação de pobreza. Então, é um prazer poder compartilhar um pouquinho dessas aqui no Pod. O core da empresa está muito ligado a isso, que é justamente a produção de energia limpa, né? Sim, Itaipu, ela por décadas foi a maior usina hidrelétrica do planeta, a maior geradora de energia renovável e sozinha ela produziu energia suficiente para 40 dias de consumo de todo o planeta. Então é isso mesmo, está na alma da empresa, está inclusive na missão institucional da empresa, que é gerar eletricidade renovável com respeito a questões ambientais e sociais. Então, para nós, não é difícil colocar no business da empresa, porque esse é o negócio da empresa. A gente ainda falando um pouco sobre a questão de meio ambiente, vocês têm um trabalho de recuperação de microbacias hidrográficas também, né? A gente vai entrar depois nessa questão mais social, de equidade de gênero, de promoção de toda a melhoria da sociedade em torno ali de vocês também, mas vamos focar primeiro nessa questão ambiental. Como é que esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos e pensados? Olha, eu acho que é um grande marco que aconteceu aí logo no início da gestão do maringaense, NVR, foi a ampliação da área de atuação de Itaipu. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas conheciam Itaipu como uma hidrelétrica que estava localizada lá em Foz do Iguaçu. E hoje a gente começa a se perguntar, que a gente começa a ouvir falar mais sobre Itaipu, Itaipu aqui, Itaipu ali. O que aconteceu? Então, assim, foi ampliada essa área de atuação. Paralelo a isso, foram criados alguns programas de apoio a municípios e a entidades, que são os editais que a gente chama do programa Mais que Energia, que a gente entende que Itaipu é mais do que energia. E hoje, para o município receber um recurso, ele pode pleitear a construção de um prédio, ele pode pleitear um asfalto, obrigatoriamente ele tem que executar alguns projetos ambientais. Dentre eles, a conservação de todas, não são de uma ou duas, de todas as nascentes do rio, de águas, né, do seu município. Ele precisa identificar com geoprocessamento todas as nascentes e fazer a preservação. Ele vai receber um biodigestor para ser acoplado, instalado numa escola ou numa creche, para que as crianças comecem a entender o papel importante da reciclagem, da transformação dessa energia. Então, atrelado a esses investimentos financeiros, Itaipu também empurra, obriga ali que os municípios comecem a pensar nas questões de sustentabilidade. A contrapartida é essa, né? Pensar sustentável perfeito, e agir sustentável também, né? A questão da energia limpa e acessível, como você disse, é o core da empresa, e também a gente entra na questão da água potável e saneamento quando você fala dessa preservação das nascentes. Mas também tem um outro ponto que a Itaipu acaba atuando, que é tornar as cidades, as comunidades mais sustentáveis. E isso vem por vários meios, né? Então, promoção de mobilidade urbana sustentável, a recuperação das áreas degradadas. E vocês têm, inclusive, um programa de construção de casas, é isso mesmo? Olha, esse é um dos nossos orgulhos mais recentes, digamos assim. Itaipu, a exemplo das outras hidrelétricas brasileiras, no momento da construção, ela atraiu muitos trabalhadores de fora. Para você ter uma ideia, Foz do Iguaçu, na época da construção, tinha 10 mil habitantes. No auge da construção, chegou até 40 mil operários. Então, para você receber essas pessoas, o que as hidrelétricas fizeram? Fizeram casas. Então, tem 3 bairros em Foz do Iguaçu, Vila A, B e C, que foram construídos com essa finalidade, de receber essas pessoas. Então, elas vinham, enquanto estavam trabalhando, estavam morando nessas casas.
Ocorre que ao longo do tempo, Itaipu meio que se tornou uma imobiliária, porque ela tinha milhares de imóveis. O atual diretor administrativo, o Dr. Igor Gomes, e o diretor-geral, NVR, determinaram o seguinte: nós vamos vender essas casas. Não faz sentido, a gente não tem que arrecadar aluguel, ou enfim, nós vamos vender. Essas vendas todas estão sendo convertidas em programas habitacionais. Esse recurso não vem para o caixa da empresa, não há essa necessidade, ele está sendo convertido. E aí um projeto piloto que nós temos a felicidade de estar concluído e entregando, nós fizemos a realocação de 200, estamos fazendo, já fizemos de 50, e vamos fazer de 254 famílias que vivem em situação de risco. Vivem em favelas, né? Não são em bairros carentes, são realmente favelas, de palafita, em cima do rio, o rio chove e leva tudo, aquela coisa toda. E esse modelo a gente pensou, olha, construir casa, poxa, é fantástico, é legal, mas por que não avançar? E aí nós pensamos em implementar o sistema de wood frame, que é a construção de casas em madeira compactada. É um sistema razoavelmente novo, no entanto certificado. Ele entrega o mesmo produto, a mesma durabilidade de uma casa, a mesma qualidade, mas com alguns fatores, que são melhoria da condição térmica da casa, a casa é mais fresca, não precisa de ventilador, a luminosidade da casa é melhor e mais do que isso, ele faz captura de carbono ao invés de fazer a emissão de carbono que a construção civil tradicional faz. Como a madeira é madeira engessada, a árvore ela vai crescendo, ela vai capturando o carbono. Então é um processo inverso da construção. E esse projeto Moradias é, sem dúvida, para nós, extremamente significativo. Inclusive, a gente está levando essa ideia para o governo federal para implementar no programa Minha Casa Minha Vida. Ampliar ainda mais, Ampliar. né? E como você disse na tua fala, às vezes as pessoas ainda associam a Itaipu à Foz do Iguaçu. Parece longe da gente, a gente está aqui no Noroeste, né? O que que a gente tem a ver com a Itaipu? Mas essas contrapartidas que estão sendo promovidas por municípios da região para investimentos aqui, tem mostrado que essa aproximação é muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa presença da Itaipu fora ali de Foz do Iguaçu e mais perto aqui da gente, principalmente aqui na nossa região noroeste. Nós lançamos anualmente, no mínimo, 3 editais que são voltados para todo o estado, inclusive para o sul de Mato Grosso, que também é uma área de abrangência de Itaipu. E eu volto a te falar que essa foi uma iniciativa da atual gestão de trazer, tirar, como você muito bem falou, aquilo que estava concentrado em Foz do Iguaçu e nos municípios do entorno, os lindeiros, ampliar para todo o estado. Porque a gente entende assim, todo paranaense e todo brasileiro, ele contribuiu para a construção do Itaipu. Para você ter uma ideia, foram 50 anos pagando a dívida da construção de Itaipu. Tão colossal que é aquilo. Então, assim, todos nós contribuímos. Então, agora é a hora de reverter. Esses editais, eles levam recursos para os municípios, levam recursos diretos para entidades, entidades que têm uma ação social, a PAI, asilo, entidades que atendem autistas, entidades que fazem preservação ambiental, todas elas podem buscar captar isso e Itaipu vem. E como você muito bem disse, é uma forma de ela estar próxima desse cidadão paranaense e essa proximidade, sabe, ela não pode ser só assim, em nível de publicidade, de marketing, ela é presente, né? Levando recursos para que as coisas comecem a acontecer nos municípios. E além de tudo isso, ainda tem a questão de igualdade de gênero, por exemplo, né? Que vocês também trabalham. Como que é feita essa inclusão dentro da equipe de colaboradores de vocês e como que isso se expande também para fora, né? Para a sociedade como um todo? Isso para nós é um grande desafio, porque uma hidrelétrica, ela, especialmente na sua origem, basicamente é composta por trabalhadores homens. Esse é um desafio. São os operários, são os pedreiros, enfim, era uma outra época que a mulher ainda não tinha conseguido entrar nesse mercado de trabalho. Os próprios engenheiros, né, até então, a maioria homens, e então nós ficamos com essa defasagem. E aí nós começamos a implementar a medida. Hoje existe o Comitê de Igualdade de Gênero na empresa, que ele trabalha essas questões. E uma forma que a gente encontrou, que é aquela que é possível, é estabelecer nos nossos concursos públicos, de forma muito obrigatória mesmo, a questão da igualdade, da equidade, em que as mulheres disputam, né, juntamente com os homens, obviamente, mas elas têm garantido o percentual de 50% para ocupação.
Isso permite que a gente vá avançando e vá recuperando isso. Nós temos hoje, pela primeira vez na história, diretoras de departamentos, superintendentes mulheres, coisas que até então não havia. Então a gente internamente tem buscado isso. E um outro programa que a gente lançou agora, semana passada, e está um sucesso, já está 200 municípios, é o programa Mais Engenharia. É um programa em parceria com o CREA do Paraná e com a Universidade de Ponta Grossa. Esse programa estabelece que 50 municípios paranaenses vão receber bolsistas que são engenheiros recém-formados para trabalhar no município, para resolver um outro gargalo, que é a falta de projetos. Às vezes o município quer captar recursos, mas não tem ninguém para fazer projeto. Então, para os municípios mais carentes, com menor IDH, a gente vai colocar 50 engenheiros. Legal. O edital prevê que 50%, no mínimo, tem que ser mulheres. Se as mulheres conseguirem nas provas ocupar 50, 60, 70, elas vão ocupar 70, 80% das vagas, mas no mínimo 50% das vagas são destinadas a mulheres. Então é algo que a gente preza muito e, sabe, isso tem que sair daquela coisa assim de dizer que faz e realmente fazer. É um desafio, a gente vive uma sociedade construída à base de muito preconceito, de muito machismo, então a gente tem que abrir esse caminho, trilhar, para a gente realmente conseguir entregar isso para a sociedade, que não cabe mais ser diferente disso. Para a gente encerrar, você elencou várias ações e a gente vê que muito já foi feito, novos projetos continuam surgindo. Ainda tem como expandir mais essa questão de pensar e aplicar a sustentabilidade? Tem. E são assim, diariamente é pensado isso. Olha, para você ter uma ideia, Itaipu, hoje ela gera em torno de 9% da eletricidade que o país consome. Havendo necessidade, ela pode ir a 20%. Então, assim, ela poderia até produzir mais eletricidade. Mas está sendo colocado no lago de Itaipu uma usina flutuante. Mas, assim, perguntar, poxa, mas para quê? Você já gera eletricidade suficiente? É um experimento para que a gente possa replicar isso em outros lugares, aproveitar as águas para gerar eletricidade sem afetar a questão ambiental. Então, essa preocupação em criar novos programas, novas iniciativas, ela é presente o tempo todo, né? Através das iniciativas na área tecnológica, com projetos, com questão de robótica, inteligência, a própria inteligência artificial, e os programas sociais. Apoio a comunidades indígenas, a comunidades quilombolas. Então, diariamente tem. E eu tenho certeza que a gente vai continuar ainda nesse processo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sou eu que agradeço esse espaço, mais uma vez parabenizo aí a você e aos organizadores. Espero essa oportunidade de a gente falar sobre sustentabilidade. A gente conversou com o Claudemir Batista, da Itaipu Binacional, e ele exemplificou que o que é possível fazer ainda dá para melhorar e muito. E quando a gente pensa, dá para agir em prol disso. E o que está acontecendo aqui no Paraná pode ser replicado para todo o nosso país. E o macro pode virar micro. Se você se inspirou nisso também, né? E de repente está pensando o que dá para fazer aí na sua empresa, na sua casa. Sim, esses pequenos passos podem fazer muita diferença, assim como os grandes passos e grandes projetos também.